O Paulo Henrique Ferreira, antes de mais nada, ele é um grande inspirador e colaborador da ANER. A gente conversa assim, na Barões né? O Bruno e o pessoal da Barões. A gente está sempre conversando muito, está sempre pensando em tendências e novidades para esse mundo de publishings, né? Então, assim, eu gosto muito de ouvir o PH, de ouvir as opiniões dele, porque sempre estão instigando a gente a pensar diferente, a seguir novos caminhos, parar de andar sempre pelo mesmo lugar, que esse já está cansativo, né? Enfim. E o PH ele é formado, como eu estava dizendo antes, de jornalismo pela PUC de Campinas, em 2000, o mestrado em Ciência da Comunicação na ECA, em 2005, que foi o que te salvou, né? E em Gestão Empresarial na FGV. Ele trabalhou como diretor de negócios e plataformas digitais da FSB Comunicação, criando a área de Content Marketing na agência, como gerente de produto a diretor de mídias digitais no Lance, durante 7 anos. Que aí você tem uma história muito legal lá no Lance, né, de todo o tempo que você passou por lá, que eu acho bem interessante, a gente já conversou sobre isso também. Enfim, em 2017 fundou a Barões Digital Publishing, de onde é diretor executivo. Também trabalhou na Compera, atual Movile, startup de tecnologias móveis, e foi sócio da Ascenda, consultoria de marketing e comunicação para empresas de tecnologia e mídia digital. Além da carreira de executivo, foi professor dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda da PUC Campinas. E deve ser uma delícia ser seu aluno, né? Porque você deve ser... Eu voltei muito cedo como professor, então eu encontrei todos os meus professores como colega. Foi muito bom. Nossa, eu acho que isso é muito bom. E além de ser professor também, né, ele é autor dos livros Brand Publishing e Transição Midiática e Brand Publishing na Prática. E eu devo dizer que na revista da FIP dos 100 anos, o PH está lá com o fotão dele, com uma entrevista dele, né? A gente indicou, uma das pessoas que a gente indicou para a entrevista foi o PH, porque eu tinha certeza que ele tinha coisas para dizer diferentes do assunto, né? Enfim, e hoje ele vai falar para a gente de IA e Brand Publishing, o que a Columbia Business School pode nos inspirar. Ele acabou de fazer um curso lá, né? E aí a gente conversou e ele disse, olha, Regina, eu acho que tem muita coisa legal que pode inspirar os nossos editores. Enfim, PH, a palavra é sua. Obrigado, Regina. Obrigado todas e todos presentes aqui. Eu vou fazer aquela pergunta clássica que a gente aprendeu, né, depois da pandemia. Está todo mundo vendo a minha tela? Tá, né? Gente, a Regina já fez uma boa introdução aí. A gente vai falar hoje basicamente não só do curso, que foram 2 dias de curso que eu fiz na Columbia Business School, lá em Nova York, mas mais do que isso, a gente vai relacionar a IA, e vocês vão entender quando eu for falar um pouco do curso e da história da mídia e da história da economia moderna, o momento que estamos e como, e aí quem me conhece, quem já viu, acompanha, lê, viu outras palestras, eu falo muito, e a Barões está na NER não por acaso. Por que a gente está na NER? Porque a gente se reconhece como publishers. A gente não é uma agência de marketing, não é uma agência... A gente é uma empresa, uma media tech de publishing. E o publishing, eu falo isso em todos os fóruns, é um superpoder na sociedade da informação. Então, quando eu vejo que o setor de publishing, né, revistas, jornais, muito apegados ao meio e não à mensagem, né, porque o meio é a mensagem, né, voltando ao McLuhan, acho que acaba se desvalorizando no sentido de que a gente é central na humanidade, na sociedade da informação. E quando eu vejo as dificuldades do mercado, eu fico pensando que falta para a gente uma análise crítica da importância que é o publishing transversalmente, como técnica, como processo e como resultado de uma sociedade da informação. Então, quando eu fui lá para a Colômbia, fui com essa cabeça, e vocês vão entender, e confirmou
E olha que não era um curso para publishers, era um curso para... Na verdade, eu acho que tinha uma ou duas pessoas de 30 ou 40 que era de mídia, que era da área de comunicação. As demais era logística, as demais era finanças, e engraçado como tudo voltava para conteúdo, tudo voltava para publishing, tudo voltava para o que a gente faz. Então, mas antes, só para a Regina já falou rapidinho aqui a minha trajetória, né? Desde da faculdade, o mestrado e a Barões, né? Eu acho que teve uma questão muito importante. O meu mestrado foi em 2005, foi sobre o celular como um dispositivo de recepção de notícias. Porque eu trabalhava na Movile, que é essa startup, que hoje é dona do iFood. Então, eu sempre fui, apesar de ter a formação de jornalismo, eu sempre fui para a área de produto, de gestão, ou seja, eu sempre fui publisher, sempre fui midiólogo, sempre fui para o estudo e para a prática do processo. E isso me ajudou muito a enxergar a floresta e não enxergar só a árvore, e a Barões veio nesse contexto, né? Veio no contexto de falar assim, olha, as marcas, elas precisam ser publishers em nível profissional. Elas não podem mais depender só de assessoria de imprensa, porque as próprias redações, a imprensa, como se está convencionando a falar agora, né, a mídia legada, né, ela não tem mais recursos e nem condições de descer no detalhe em todas as pautas, em todos os segmentos. E a mídia paga, ela não dá para ser mais a publicidade dos anos 80. O sistema de mídia mudou. Não é mais meia dúzia de televisões e grupos de mídia que mediam toda a sociedade. Você tem as redes sociais, você tem, sobretudo as redes sociais, mas você tem toda a plataforma da mídia digital, né, da comunicação digital. Então, não tinha sentido as marcas serem profissionais em assessoria de imprensa, serem profissionais em publicidade e serem extremamente amadoras no publishing profissional, ficando fazendo blog, aquelas coisas que todo mundo sabe. Então, tinha que se posicionar como publishers e desenvolver uma audiência própria por uma série de fatores, inclusive técnicos e tecnológicos, como dados primários, LGPD, estamos falando do conteúdo original, conteúdo, curadoria de conteúdo, a distribuição, que é a rainha do processo, ou seja, o publishing como todo, né? Então, desde 2017, né, quando o Bruno, que está aqui, o João, não sei se ele está, eu fundamos a Barões, a gente tinha essa certeza que as marcas precisavam fazer esse movimento, e deu tudo certo. Hoje a Barões tem umas 50 pessoas trabalhando tanto em tecnologia, conteúdo, distribuição, estratégia, gestão, e um portfólio de clientes que fala por si só, marcas que são líderes em seus setores, e alguns deles premiados. Inclusive, esse ano a gente ganhou o Prêmio Aberge com a Fundação Dom Cabral, que a gente assina ali junto com eles o Seja Relevante, né? Um dos portais que a gente opera dessas, vamos dizer assim, dessas 14 ou 15 propriedades que hoje a gente opera verticais e que são líderes em seus setores. E aí, quando eu fui nesse contexto, para não entrar muito em brand publishing, que eu já falei várias vezes, inclusive tem um Café com a Nerd que eu falo no detalhe do brand publishing, para quem quiser recuperar, mas eu fui para a Colômbia para fazer esse curso aí, que é gerenciando o seu negócio num mundo em mudança, né, num ambiente global de mudança, né? E isso, para a gente, caiu como uma luva, porque a gente sabe, meu primeiro livro, Brand Publishing, Transição Midiática, ela é o centro das mudanças. Nós não estamos falando que as mudanças foram, vamos dizer assim, o catalisador das mudanças não é uma outra área, não é uma outra descoberta, não chegou extraterrestre, não chegou alienígena, não veio meteoro. É justamente a transição midiática, que vem lá do telégrafo, né, para a gente não ir em Gutenberg, mas que vem do telégrafo e fez a sociedade do espetáculo, e depois a internet com a sociedade da informação. E a gente falou, vamos ver o que a Colômbia estava falando, né? Então foram 2 dias. Um dia foi mais anos 90, e obviamente
dos anos 90 foi falado muito a respeito da história recente dos últimos 25, 30 anos, sobretudo da internet comercial, né? Convenhamos que o www lá do World Wide Web, que foi o protocolo inventado pelo CERN, né, do Tim Berners-Lee, também teve uma mudança muito grande, impactou o mundo, a internet comercial e tudo mais, né? Então, no primeiro dia foi sobre isso, foi muito sobre gestão, sobre o momento passado até o presente. E o dia 2 foi sobre IA, basicamente. Só que não foi sobre IA, aplicações, sobre como usar IA, não teve nada disso. Foi sobre a inovação mais disruptiva de todas. Essa inteligência artificial, que é um ecossistema sobre o qual nós vamos falar nessa nossa conversa e relacionar aí, vocês vão entender com o publishing, né? Só um detalhe muito legal, um dos professores, né, teve, por exemplo, o Joseph Stiglitz, que foi prêmio Nobel em 2001, por exemplo. Isso foi um dos professores do primeiro dia, uma das principais cabeças daquela economia pujante dos anos 90. Já no segundo dia, um ícone aí é o Moran Cerf, que é um neurocientista israelense, americano e francês, que hoje é um dos grandes caras que estudam IA, entre outros grandes nomes, né? E no primeiro dia foi muito legal, porque, inclusive, gente, e eu vou falar, vocês vão ver um paralelo interessante, o Brasil foi muito mencionado no primeiro dia, porque foi um primeiro dia sobre globalização. E a globalização vem muito daquela expressão dos anos 90, né, da aldeia global, né, da expressão, não estou dizendo da expressão literalmente, mas daquela sociedade que emergiu nos anos 90, totalmente conectada, e que mudou muitas coisas. Então, um dos professores, esse Glenn, voltando aqui, o nome dele é Glenn Hubbard, ele falou uma coisa muito interessante, porque ele fez o que é a diferença entre riscos e incertezas. Isso é muito importante para o nosso mercado de publishing, para todos os mercados, mas para o publishing é muito importante, porque ele falou assim, olha, você tem riscos e você tem incerteza. Você tem que saber o que é o quê. Porque cada risco ou incerteza você trata de forma diferente. Risco, você calcula e toma os seus riscos. É assim que as pessoas progridem, assumindo riscos, calculando riscos. Já incertezas são outros elementos que aí são inerentes a todo mundo. Não vai fazer, não tem diferença. Não é porque o mercado de publishing, por exemplo, o mercado de conteúdo, é um mercado difícil. Não, todos os mercados são difíceis, todos os mercados têm incerteza, não tem nenhum mercado que é um alecrim dourado que não vai ter incertezas. E sabendo disso, você consegue entender. Por exemplo, quando eu, o Bruno e o João montamos, a gente sabia que a gente ia assumir alguns riscos. Tinha um monte de incerteza, imagina. Tinha acabado de ter um filho, era aquela coisa, tinha um monte de certeza, mas sabia de riscos que a gente podia assumir, mas sobretudo porque eu gostei muito dessa frase ali, ó, e eu acho que vale para todos nós essa mesa, e valeu uma minha experiência pessoal. As empresas maduras já não são mais maduras. Quando eu, o Bruno e o João falamos, vamos montar Barões, a gente sabia que tinha um monte de Titanic, empresas. Eu vou falar da Grande Abril, por exemplo, que na época ainda não tinha falido aquela Abril antiga, do Tivita, que eles falaram, não vão conseguir assumir riscos, não vão conseguir ter velocidade, elas já não são maduras. Elas não sabem, porque é preciso mudar o pensamento de gestão. Não é preciso entender os ciclos. Eu gostei dessa frase dele, ele falou, cycle masters, just not master cycles. Não é dominar o ciclo, é entender as mudanças de eras.
Entender onde você está no momento, por exemplo, naquele momento de 2015, 2016, estava muito claro, olhando hoje para trás, mas eu posso falar com uma certa autoridade, estava muito claro que o celular já era a mídia com maior capilaridade da história da humanidade, que não adiantava tentar adaptar uma entrevista de 8 páginas, que o modo de consumir conteúdo mudou, que o modo de distribuir conteúdo mudou, que não importa a ideologia, se a pessoa gosta de papel, gosta de pedra, gosta de neve, qualquer que seja o suporte, gelo, qualquer que seja o suporte onde você vai escrever a mensagem, não importa. A maior parte do consumo de conteúdo vai ser no celular. E qual que é a estratégia para isso? Então, só que enquanto a gente estava tentando entender, né, Cycling Masters, né, entender como que você se posiciona no ciclo, nesse ciclo, o que muitas empresas que vocês, todo mundo aqui sabe, conhece, estava discutindo? Estava discutindo tecnologia, tinha empresa querendo fazer aplicativo para competir com o Facebook, tinha empresa de mídia querendo fazer aplicativo de educação, tinha empresa de mídia querendo fazer aplicativo de rede social. Ou seja, não prestou atenção na sua própria tecnologia, que é central para a humanidade, desprezou a própria tecnologia e ficou correndo atrás de barulhos, de hypes. Isso não, isso, metaverso está aí de ontem. Então, uma das coisas muito legais que eles falaram, e só para ir para frente, é isolar sinal de barulho. O que é sinal, o que é barulho? O celular era um sinal. Essas outras bugigangas tecnológicas, lembra o monte de dinheiro que as pessoas gastaram em aplicativos para simular flip de revista, que fazia até o barulhinho da folha, jogaram dinheiro fora. Aquilo era barulho, era hype. Então, ter essa inteligência, só que isso depende de pensar processo e não produto, né? Pensar como as coisas vão ficar em pé. Aí, o Adriano falou, o professor falou ainda, tem gente que quer, porque não pensa como estruturar processos, como aprofundar para você equacionar, vamos dizer assim, o seu novo modelo de negócio. E olha que interessante, gente, foi tão forte a questão de conteúdo nessa primeiro dia de aula, que o professor fez uma matriz aqui, falando como isolar, né, sinais de barulho, macros, âncoras macros, forças macros. Ele pegou um exemplo, exemplificou de um setor de investimento, gestão de investimento, ele fez e o outro ele fez de publishing. Na Colômbia, só tinha eu de publisher, e um outro cara que era de agência de comunicação. Tão forte que é o nosso setor. O professor trouxe como exemplo. Não foi nada combinado. Isso aconteceu durante a aula. E 2 pontos para a gente ir para o segundo dia de IA. Eu gostei muito, só 2 curiosidades, né? Porque foi uma honra ter aula com 2 pessoas que foram muito famosas nos anos 90. Uma foi a Abby Joseph Cohen, que hoje é uma senhorinha ali, toda cara de vovozinha, mas nos anos 90 ela foi famosíssima porque ela foi a grande estrategista do Goldman Sachs. E foi ela que, no dia 12 de março de 2000, numa entrevista, não sei se foi para a CNN ou a NBC, alguma dessas redes, ela falou que era insustentável a bolha.com e ali foi a data que foi o marco de ruptura da bolha.com. Inclusive, os jornais da época falaram de Abs Factor. Ela teve que andar quase um ano com guarda-costas. Só porque ela deu a notícia, porque ela falou assim, as pessoas estavam fazendo benchmark, os investidores, na época da .com, eles estavam fazendo benchmark de investimentos, assim como eles faziam na época das indústrias analógicas. Ela falou, benchmarks são velhos.
Então, eu vi muita gente fazendo benchmark para celular, para internet, pensando no modelo velho. Aqui a gente sempre fez assim. Quem nunca ouviu essa palavra? Assim que funciona. Benchmarks. Se é benchmark, é velho. Não estou dizendo se é bom ou ruim, mas que já existiu. A ponto com a bolha estourou por causa disso, porque os caras faziam pensando no benchmark da indústria anterior, que não era a indústria.com. E o segundo ponto que eu gostei do Stiglitz, né? Achei muito legal. E aí tem um pouco tem a ver com tanto com o momento macro quanto com as nossas decisões e momentos de mudança, né? Nós temos que aprender a pensar de forma racional sobre pensadores irracionais. Isso vale tanto com os ruídos da internet, quanto também com nas nossas interlocuções no mercado, nos investidores, nos acionistas. Tem gente que vai tomar decisão sem pensar. O PH, eles citaram pensadores irracionais? Que eles consideram? Não citaram, não. Foram Mas mais. então, e que critério que eles usam para classificar alguém de pensador irracional? São dois, Regina. Dois critérios. É o ruído da rede social. Nós temos que pensar, porque tem muitos pensadores irracionais nas redes sociais. Não é nem pensador, né? Mas são pensadores. Hoje ele não está falando de pensadores no sentido de filósofos, de... Não, eu sei que vem debate não é pensador, né? Mas tem muita gente que se posiciona como pensador e forma opinião e está levando... Sim. As pessoas estão expressando seus pensamentos nas redes. Sim. E o segundo também pensar errado também é pensar. E o segundo é sobre as questões que teve conexão com essa fala da Abe, né? Que no mercado você teve muito, a gente conhece, eu também ninguém vai falar nome, não precisa, muitos pensadores irracionais. Quantos gurus de PowerPoint não vieram apresentarem e as marcas tomaram errado? Quantos gurus de PowerPoint? Hoje a gente viu alguém falando de IA, uma empresa de SEO falando de IA e um monte de bobagem. Quantas pessoas tomaram decisão? Por quê? Houve o pensador irracional, só que ele não pensa por si próprio. Foi isso que ele falou, pensar de forma racional sobre os pensadores irracionais. O PH, só uma partezinha ainda, porque assim, na verdade, quando você começa a pegar tudo nas redes sociais, você não sabe mais o que é que você pensa, o que é que o outro pensa. Você se mistura com aquilo, e você tem um momento que você pergunta, quem sou eu, né? O que eu penso de verdade? Ou eu estou sendo o que o outro pensa o tempo todo. Né? Por isso, Regina, eu acho que é um ótimo gancho para falar de IA, porque aí o negócio escala. Então, eu sou a IA pensante. Por isso que eu acho que... E aí, gente, aí o Adriano está aqui, outros professores, foi genial essa montagem do curso, porque eles fizeram um paralelo da internet comercial, que foi a maior revolução até aqui, com a IA, que eles consideram muito maior. Inclusive, um dos professores falou assim, o Rod Lipson falou, até hoje você ainda consegue se desligar da tecnologia, que celular, se você quiser, no limite, tudo bem, você vai ter síndrome de abstinência, mas você desliga e deixa. A IA você não vai desligar. Então, é uma outra relação. Então, foi genial. Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, olha como eles estruturaram o curso. Foi assim, explodiu o meu cérebro. Porque aí, quando a gente entrou no segundo dia, a gente já estava preparado para entender um pouco, né? Porque aí, toda a transição midiática, para preparar para entender um pouco no ponto de vista técnico. Eu vou passar aqui umas informações rápidas, mas só para vocês verem como foram chocantes, né? Do professor do Rod Lipson, que ele falando assim, olha como... Porque a IA também, gente, assim como a internet, ela não vem de antes de ontem, não. Ela vem dos anos 50. Treinar computador vem dos anos 50. Inclusive as lógicas de treinamento, diferentes lógicas. Mas, de 2010 para cá, dobrou. A cada 6 meses vem dobrando essa capacidade de modelo de linguagem. E o modelo de computação, olha que interessante, gente. A velocidade do Giga Float Point Operation per Second, que é
por segundo, a capacidade de operação rápida, né, de pontos flutuantes, que isso é vital no processamento. Obrigado, Juliana. Na IA, de 2015 a 2025, foi essa curva. Mas olha essa curva de 2025 a 2035. Ou seja, o que a gente está vendo é só o início. Eu gostei muito de que o Rod falou. Ele falou o seguinte: ele até brincou assim, né? Ó, quem é que gosta de fumar um cigarrinho, tal, para de fumar, segura a onda, porque em 2030, a partir de lá, essa curva vai entregar um monte de mudanças na ciência, na medicina, inclusive na cura. Ele falou: eu acredito piamente que a cura do câncer vai vir dos cânceres, porque ele falou assim: hoje, o que uma IA está aprendendo com essa capacidade, o humano demoraria décadas, ou nem aprenderia. Um exemplo que ele falou: um ser humano faz uma cadeira. A IA faz uma cadeira. Mas o ser humano não faz uma proteína. A IA faz uma proteína. Então, por isso que quando você pega... Epa, peraí, me deu uma travada aqui. Quando você vê, ele fez uma estimativa também chocante, ele até falou assim: olha, gente, eu vou mostrar pela primeira vez, e eu estou mostrando aqui, e vocês vão entender o tamanho dessa mudança. Ele falou, até de 2010, lembra aquele 2010 lá do gráfico que mostrou que dobrou a capacidade de aprendizado a cada 6 meses, de 2010? De 2010 para cá, começou a entrar dinheiro em startups puras. Estamos falando de startups puras mesmo, de IA, aquelas para hardcore. Aí ele fez uma estimativa que depois da pandemia, em 2022, esse negócio deu um salto, a 2,7 bi. E deixou lá o 2015 pequenininho. Aí, quando ele foi para 2023, 4,6, deixou menorzinho. Aí, quando ele foi para 2024, 10. 2025, deixou tudo... lembra aquela curva do processo, daquela curva de processamento. E isso, gente, resulta... Nós não estamos falando aqui de IA para conversar, de chat GPT. Eu não estou falando aqui de aplicação para fazer foto. Ali tudo é para ensinar as máquinas. As máquinas já estão fazendo papers acadêmicos sob orientação de pessoas, cientistas, na casa de milhares. Esse ano a estimativa é acabar o ano com 30 mil papers publicados de IA para IA. O ser humano não lê mais esses papers. Porque o ser humano não chega aonde a IA está chegando a partir das diretrizes. Então, nós estamos falando aí de uma... esse aqui também é um outro exemplo na economia real, né? As empresas todas adotando a IA, mas não estamos falando aqui de adotar a IA para ferramentinha para isso ou para aquilo. Estamos falando para a IA para aprender a fazer ciência, aprender mobilidade urbana, aprender Big Data, aprender a analisar o seu exame de forma constante no laboratório e estar conectada a pesquisas com a indústria farmacêutica. Nós estamos falando desse tipo de inovação. Então, o Rod Lipson, ele falou o seguinte: gente, o que aconteceu até agora, a gente está num ponto de inflexão. Aqueles gráficos exponenciais estão no início dele. Até agora, todo mundo, quando fala, a IA gera uma mão, gera seis dedos numa mão, o ChatGPT é burro. Gente, isso faz parte da tecnologia. Lembra que, para quem lembra do celular, o app, a primeira protocolo de navegação de internet, era lento, monocromático, caro, sem graça. Tem isso na tecnologia, em todas as tecnologias. Só que a gente está nesse momento por isso que está entrando no caos e no espanto, que vai vir muito mais. Só que não é para ficar com medo. Não é para fazer igual os publishers fizeram e demoraram para agir na internet. Acho que eles quiseram levar para a internet o mesmo modelo de comercialização da TV. Não, é entender o que é a IA,
quais oportunidades cria e aproveitar, inclusive para resolver problemas. Só que para entender a IA, o outro professor, Moran Cerf, que Regina Lulu Scantz já conhecia ele, inclusive quando fui lá, a gente tinha trocado uma ideia sobre ele. Ele que organizou o curso. Ele. Aí, ó, o Adriano falando de coisas anacrônicas. E isso, para mim, também abriu muito a minha visão e eu quero passar para vocês. IA é muito mais, obviamente, do que as aplicações. O Moran Cerf, ele dividiu todo o ecossistema do IA, até mesmo no impacto na geopolítica, em 6 pilares. Tá? O primeiro pilar é o hardware. O hardware é aquilo ali, aquela plaquinha, é o GPU, que é o processador de muito mais poderoso que um chip normal, usado nos processamentos, né, nos servidores, nos data centers de aplicações de IA. A NVIDIA é dona de 90% dos próximos 5 anos de GPU. Uma empresa de Taiwan que vai fazer, vamos dizer assim, que está produzindo esses chips avançados, e a NVIDIA tem um contrato praticamente de exclusividade com ela. Inclusive, para vender para outros países, tem restrições comerciais e que a gente sabe que é política também. Tem uma empresa na Holanda que faz o laser para TSMC na Taiwan para fazer o GP1. E isso vem da Ucrânia, olha aí, Taiwan, Ucrânia, e da própria China, da África, e também tem uma produção grande de hardware nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de um jogo muito fechado. Nós estamos falando que, ao invés o IA como hardware, como componentes, ao invés de abrir para mais, entre aspas, para democratizar uma ilusão de que a sociedade da informação está, vamos dizer assim, ao alcance de todos, não. São menos países que têm acesso à base física da IA. Já software, isso reflete softwares. Dos mais de 40 mil apps que tem aí, a maioria fofos e bonitinhos, mas que a gente está dando informações, está ensinando, mas tem muitos outros profundos. Tem uma IA behind the scene, né? Atrás da cena, que não aparece. Dos 9, 7 são americanos. Um chinês e uma francesa. Então, você tem ali, desde, a gente está falando de OpenAI, né, que é o ChatGPT, que foi, vamos dizer assim, furou a bolha da IA, de tantos anos, furou a bolha para todo mundo. Estamos falando da Microsoft, que tem participação na OpenAI, 49%. Estamos falando da Amazon, estamos falando do Google, estamos falando da Apple, por exemplo, que não tem uma aplicação de IA, mas tem muita IA por trás. Esse IA behind the scenes, né? E além de software, você tem dados. E aí que entra uma oportunidade muito grande para a gente, viu, publishers? A IA vai depender de bases de dados estruturadas. A maior parte da internet, 90 e tantos por cento, é solta, é ruído. Dados estruturados, útil para a IA, são poucos. Então, publishers têm, marcas têm. Hoje tem grandes empresas, né? Como a Palantir, que estão especializados em estruturar dados para alimentar LLMs, que chama LLM Seeding, né? Que você ensina as linguagens, ensina a IA sobre um determinado assunto. E isso vai ser cada vez mais importante. Então, nessa... Só um pouquinho, senão eu perco. Eu não estou achando minha mãozinha aqui para levantar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que são muito poucos os dados, a informação, os dados estruturados, 5%, uma coisa assim. Então, a gente pode partir do princípio que num futuro aí de 10 anos, pelo menos, o tempo todo a gente vai ter que ficar jogando informação estruturada, dados estruturados para IA?
Eu acho que é para sempre. Então, eu ia perguntar para sempre, mas é que para sempre é muito tempo. Para sempre é muito tempo. Assim, até a IA começar a criar, e ela vai começar a criar então, também. Quando ela começar a criar, ela não vai precisar mais desses dados estruturados. Depende, aí que tá. Aí vai precisar da gente. Não, aí já estamos falando de uma futurologia. A gente já está falando dos Isaac Asimov. Já está falando de exame. E aí, até por isso que até o curso mesmo foi de 10 anos, assim, uma visão de 10 anos. E é que eu gosto também, quando. Porque a gente não sabe. Senão a gente começa. Aí fica aquela visão, né? Aquela visão. A gente não pode muito. A gente não pode supervalorizar a tecnologia, nem menosprezar, achando que ela não vai. E nem achar que ela é obscurantista, ela é uma coisa totalmente, né? Que, senão, no final das contas, todos nós temos todas certezas, todos nós temos certeza que estamos todos caminhando para extinção, isso é óbvio. Mas não precisamos trazer esse assunto para cá. O ponto os modelos, os LLMs, estão aprendendo com base estruturada de dados. E hoje já existe uma prática que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de LLM seeding, de como você ensina. E hoje, LLM seeding em português é quase traço. Então, a gente tem muito espaço, inclusive, a gente vai falar um pouquinho do Brasil, né, da insignificância do Brasil hoje no ecossistema de IA, na geopolítica de IA. Mas que a gente tem uma oportunidade das LLM, isso, Juliana, LLM Seeding. A gente vai falar um pouquinho para frente das LLMs em português e da importância do publishing, porque estruturar dados de conteúdo, o que é publishing? É publishing, é organizar informação. É isso que a gente faz. E pensando, obviamente, lembra que eu sempre falo isso, né, gente? P&D. A gente, hoje, vamos dizer assim, no pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, como a gente sempre falou aqui no Brand Publishing, como a gente sempre falou nos nossos fóruns, não pensar só em conteúdo, pensar na tecnologia. O meio é a mensagem. A IA é McLuhaniana também, ou seja, não adianta nada você pensar num chat GPT lindinho e não ter GPU, e não ter as aplicações, não ter dados estruturados. Então, tecnologia é algo que está crescendo muito rápido. E, claro, pessoas, que é um dos pilares. Nos Estados Unidos, eles estão disputando a tapa, pessoas, mas não só de tecnologia, gente. De conteúdo, de processo, de produto, jurídico. Para você ter uma ideia, a gente teve um almoço que foi um debate com a presença dessa Laurie Siegel, que é da CEO da Mostly Human Media. Ela era o Guilherme Ravache da CNN. Era analista de mídia e tecnologia. Exatamente o Guilherme Ravache. Era uma jornalista que falava de tecnologia. Hoje ela é CEO da Mostly Human Media, uma empresa de mídia de IA. E a gente conversou também com esse Joe Zhao, né? Esse cara de Venture Capital, daqueles 200 bi, né? Parte do 200 bi, que acabou que contou isso, né? Como está sendo disputado a tapa as pessoas. Então, o capital humano vai ser fundamental. E, de novo, publishers, nossa área precisa ser mais ambiciosa. Pensar nisso, pensar nesse... Isso já aconteceu, isso já é realidade. Vamos separar barulho de sinal. Entenda os sinais e isole os barulhos, para também não sair correndo igual um doido, né? Por fim, energia, né? A transição energética vai ter que acontecer. Os data centers já consomem 3% da energia global. Imagina como vai ser daqui a 10 anos, onde tudo vai ter um processamento de IA. Essa IA behind the scene vai estar em todos os lugares. E foi engraçado, o Brasil não foi citado sequer em energia. Aí, esses dias eu conversando com uma pessoa da indústria de energia, falei, o mapeamento lá do SERF, no Setor Brasil, eu falei, tem razão. Você sabia que no Dia dos Pais, quase por pouco, a energia o Brasil não sofreu um novo apagão? O Brasil não tem condição de... Até pode se estruturar para daqui uns anos ser um player, a gente tem terras raras, tudo, mas vai ter que ter um papo inicial, porque por enquanto a gente é uma fazenda que vende soja, laranja e café.
que foi a conversa no primeiro dia, que o Brasil foi importante, quando eles falaram de Trump, quando eles falaram da geopolítica, o Brasil ainda é. Chegou na IA, era Israel, França, China, Taiwan, Ucrânia, até Butão, alguns países da África, Estados Unidos. É a nova configuração da geopolítica de IA. Então, estamos aí com esses 6. É importante vocês verem enxergar o todo. Eu vou correr um pouquinho, gente, para ver se a gente tem um tempo para conversar, porque eu estou vendo um monte de pergunta, mas eu não estou querendo parar toda hora para mas para a gente conseguir chegar a fazer a amarração final, que é o seguinte: o Brasil não está no jogo. Depois procuram, tem um especialista que falou na Veja Mercado, procuram lá, o Brasil está fora do jogo da inteligência artificial no YouTube, mas o Brasil não, tá? O cara fala, ó, a indústria privada no Brasil, o Estado, vamos ter que se organizar para ver como que a gente entra no jogo, porque a gente está fora, mas a nossa pergunta aqui, na Barões, e com os nossos clientes, e trazendo aqui, é como que a gente entra no jogo para não ser só recursos, vamos dizer assim, naturais, energia para data center. Como que a gente faz? Então, estamos falando aí de base de conhecimento de língua portuguesa, processos, produção e novas coisas. E entre as novas coisas, como diz em Minas, eu sou de Furnas, né, de Minas Gerais, o rio corre para o mar, né, nasci ali na margem do Rio Grande, a gente sempre acreditou no Brand Publish, mesmo antes do chat GPT, a gente já entendia os sinais da IA, a gente sabia que uma marca que se preza tinha que estruturar base de conhecimento, estruturada, com informação, com contexto, com semântica. E a gente até lançou, né, esse ano, esse conceito do branding da informação, que a informação vai ter brand. Uma informação que uma pessoa procura por um assistente de IA sobre mineração, e quando ela vem do radar mineração, que a gente lançou recentemente com a Vale, lá em Salvador, tem procedência. A gente já viu pela Edelman Trust Barometer que as pessoas confiam mais na marca do que na mídia, do que na ONG, do que em partidos políticos e em governos. Então, as marcas vão ter que criar cada vez mais, a gente tem que ajudá-los. Claro que eu não estou falando aqui, e vamos separar barulho de sinal, não estou falando aqui de dados, big data, estou falando de informação editorial, que já é um processo importante de LLM seeding, que depois vocês procurem sobre isso, mas que você posiciona a marca como destino editorial, seja para pessoas, seja para algoritmos. As pessoas vão buscar aquela informação. E dentro, você organiza. Hoje a gente estava conversando com um cliente grande nosso, daqueles clientes, e o cliente estava... A conversa sobre isso falou, que bom, a gente já aprendeu a pensar como publisher. Eles falaram isso. Que bom que a gente já sabe como é, porque até para estruturar para outras propriedades digitais, vai ter que ser pensado, né, como a gente vai ser destino editorial para pessoas e para algoritmos. Então, o futuro da comunicação corporativa é editorial, estruturado e treinável. Não é campanha, não é ideiazinha que vai ganhar prêmio em Cannes, é publishing, gente. Por fim, só um exemplo, né? A Engie já, hoje, a gente tem conversas avançadas, a Engie já faz isso, né? O Além da Energia, que já foi premiado, é um portal de energia já há 5 anos, 6 anos aí no lançado, e é um dos líderes do setor. Hoje, lá na Engie, já se enxerga como uma base de conhecimento que ajuda a não só ter audiência própria, não só distribuir nas redes, como a gente já falou em outras conversas, ocupar as redes com conteúdo de qualidade e no setor ajudar a mitigar a desinformação, mas também trazer a IA para perto, para que o conteúdo da Engie, que é sólido, que é consistente, seja bem identificado. Hoje a gente tem vários resultados aqui, são alguns prints de Gemini, e cada vez mais em nossos reportes de audiência, a gente vê cada vez mais consulta de IA. E mesmo quando não dá para saber exatamente quantas vezes isso foi impresso, mas a gente sabe que mesmo quando a pessoa não chega até aqui, a Engie é citada, daí o conceito do brand da informação. E isso vai,
Claro que daqui 6 meses a indústria está conversando, os próprios modelos aí de IA estão conversando de como resolver essa questão de propriedade, de créditos, até de remuneração, mas esse é outro papo que eu não vou entrar aqui agora. O que eu quero dizer é que para treinar a IA, o publishing é fundamental e essa é uma grande oportunidade para o nosso setor. Por fim, gente, considerações finais, tá? Para a gente ter 10 minutinhos aí para conversar. Essa apresentação abordou aí o IA, o ecossistema de IA, baseado nesse curso. Então, foi para dar uma visão geopolítica, tecnológica e dos próximos, vamos dizer assim, dos próximos 10 anos aí de escalada da IA e que o brand publishing é um caminho imprescindível para a marca. Isso a gente já estava convencido por outros fatores, isso só explicitou o que já estava explícito, porque pensar como publisher se tornou vital. Existe outro aspecto, né, que é produção, que é usar IA, que a gente não tratou, outra conversa, a Regina já trouxe aqui no Café com a Nero outras pessoas, o Bruno também, ele trata muito disso, mas nós temos aí bastante informações. Se vocês buscarem eu vou lançar um artigo agora no Meio Mensagem no mês que vem sobre isso, sobre IA e Brand Publishing, na semana que vem, eu acho. Procurem por LLM Seeding e depois procurem pelo Rod Lipson e Moran Cerf, Joseph Stiglitz e essa turma toda, que eles trouxeram boas informações aí e eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês, tá? Meus contatos, meu LinkedIn, todo mundo já tem. Eu vou tirar aqui para poder ver vocês, parar de compartilhar, e a gente tem 10 minutinhos aí para conversar, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui nas perguntas. Então, o professor Adriano levantou a mão, a Adriana Roma também tem pergunta. A Adriana Roma também é da PUC Campinas. Olha aí, ó, Regina, eu estou prestigiado com a minha turma. Vai lá, Adriano. Bom, PH, obrigado aí pelas suas apresentações. Eu achei. Está aqui, veio fazer seu horóscopo hoje, ó. Ó, o João Bidu aqui, ó, que honra. O João Bidu dança antiga, hein? Eu lembro da Rádio AM. Muito bom. PH, obrigado pelas suas colocações aí. Eu tenho. Você falou uma coisa que me deixou animado, assim. Assim, você falou que lá fora as pessoas estão sendo disputadas, né? Dentro desse contexto que você apresentou aqui, né? O que os publishers, ou que cada um de nós aqui como profissionais da área, né, pode ficar, assim, tão gabaritado, assim, dentro desse nosso universo? O que nós temos que investigar, se aprofundar na IA, ou seja, o que você aconselha para a gente poder também ser disputado nesse mercado que me parece muito carente de muita informação? Você trouxe muita coisa, assim, que a Regina falou, né, coisas que não óbvias, né? Então, isso é legal. Então, assim, como que a gente se prepara para esse presente? Boa pergunta. Eu acho que, assim, você sabe, Adriano, que eu sou um entusiasta do publishing como técnica, né? Como técnica de organizar informações. Isso é a nossa natureza, né? Isso vem desde lá para não chegar em Gutenberg, vem desde o telégrafo para cá, né? E eu acho que no nosso meio, mais do que tecnologia, é estruturação de dados, é entender a lógica, que está tudo muito incipiente, mas a gente já sabe a natureza das coisas. Sabe, igual lá nos anos 2000, que quando era SMS, WAP, mas que a natureza da informação móvel já estava na cara de todo mundo que quisesse ver, que o Howard Heingold descreveu Smart Mobs, The Next Social Revolution, né? Que o celular seria a nova revolução social porque a informação estaria na mão de todo mundo. Sabe aquele negócio? Embora fosse SMS, fosse WAP, fosse lento, fosse, vamos dizer assim, rudimentar, já estava claro. Então, hoje, embora LLMs, ainda ficar, ChatGPT, me fala as 10 maiores empresas, disso aqui, e de rudimentar, óbvio que é. Só que a natureza dessa integração entre estruturação de dados
e LLMs e IA, ela é a natureza da dinâmica. Tanto é, não sei se vocês conhecem o Quora, né, aquele aplicativo de perguntas e respostas. O fundador do Quora é do conselho da OpenAI. Por quê? Ele entende de estruturação de dados. Então, entender isso, mas para entender isso, não é entender de conteúdo, é o que eu falo aqui ad náusea. O meio é a mensagem, é entender de conteúdo, da arquitetura do conteúdo, é entender do meio e da mensagem. É o ecossistema, né? Por isso que eu trouxe o ecossistema, por isso que eu fiquei apaixonado, porque vocês sabem que eu gosto de falar de ecossistema. O publishing, no meu livro, eu montei uma cadeia de valor, né, para falar de publishing. E é entender isso, porque aí você não fica inocente escrevendo para adivinhar, para ir. Não, você pensa na estruturação de dados. Eu acho que é o que é mais próximo, é o que, inclusive, a Barões tem, vamos dizer assim, é o capítulo que a Barões tem autoridade para discutir. Nós não vamos discutir hardware, nós não vamos discutir software, não vamos discutir energia, nós vamos discutir base estruturada de dados, tá? Ou seja, é saber jogar o jogo, né? É entender, separar os sinais de ruído. Não ficar assim, desesperado, querendo aprender todas as aplicações, senão vai ser igual aquela coisa. Porra, não vai ter jeito. E entender o que importa. Quem mais? A Adriana tinha levantado a mão, né? Tinha. A Adriana fez a pergunta, deve ser essa aqui. Quais técnicas são mais eficazes para adaptar LLMs, conteúdos, como revistas científicas ou jornalismo técnico? Adriana, acho que a resposta é na sua pergunta, tá? Eu acho que as técnicas ainda estão obscuras, né? Eu acho que assim, tem umas coisas vamos assim, que a gente já sabia antes do SEO, né? Que não adiantava ficar repetindo palavras para ranquear, que o SEO ia ser cada vez mais semântico, contextual, não adianta publicar um conteúdo só, tem que publicar, vamos dizer assim, tem que curar conteúdo, você tem que ser um destino editorial daquele tema para ser relevante, e isso continua. Mas o que eu falo da a resposta na sua pergunta? Porque as revistas científicas, jornalismo técnico, isso é vamos dizer, um oceano azul. As universidades já têm que ter, o Adriano que trabalha na Casper, um projeto de organizar todo o seu acervo. E organizar muito bem. E aí tem todas as questões técnicas, as tags, os metas dados. Isso vai mudando. Antes, até, sei lá, 3 meses atrás, tinha aquele negócio de botar um FAQ atrás. Aí estão falando no código, estão falando que já não pode fazer mais isso, porque senão as IAs entendem como black hat, para falar da língua de SEO, está trapaceando, enfim, essas coisas vão mudando, mas o negócio é estruturar legitimamente bases de conhecimento, seja científica, seja técnica, seja até mesmo, o João Bidu está aqui, né? O João Bidu tem um acervo muito grande de vários conteúdos de astrologia, mas também feminino, aquilo ali hoje vale ouro, só que não pode ficar só no passado, tem que continuar produzindo. Então, você tem uma outra forma, tem que manter o dinamismo também. Juliana? Não, mas tem antes aqui, ó, o Gustavo Alves também. Como você imagina o futuro da Barões cada vez mais integrada da IA no dia a dia? E para você, qual seria o cenário ideal? Isso. E a Juliana? O Gustavo, muito legal. O Gustavo é da Barões, que trabalha na área de tecnologia, do time de tecnologia, então, do meio e da mensagem, ele está mais na parte do meio, mas entende da mensagem. E, Gustavo, eu imagino que a Barões, eu estou muito animado, porque a gente já sabia que o Owned Media, que é a mídia proprietária, era vital, já pelos aspectos intrínsecos, né? A gente vive num mundo de desinformação, num mundo onde a mídia não dá conta de cobrir no detalhe o setor, então as marcas com autoridade tinham que ter audiência própria, plataforma própria, para a questão de dados, que você sabe, de LGPD, e agora com IA isso se transforma em base de conhecimento. Então, escalou a nossa missão. Agora temos que ensinar mais gente ainda a ser publisher, né? E esse eu acho que a gente está chegando no cenário ideal, mas sem pressa também, porque senão tropeça nas próprias pernas. Isso é importante também, gente. Muita gente fez besteira no .com com pressa, fazendo as coisas sem pensar.
Então tem que fazer sabendo que as coisas têm a maturação. O Adriano perguntou de linguagem, esquema, JSON. Não estava falando disso não, viu? Ajuda, claro, mas está falando um pouco mais baixo nível computacional, um pouco mais arquitetura. Mauro... Aí, o Mauro Negrão, vê aí. A IA vai aprender com o capital intelectual das empresas, como os dados são consumidos pelos gestores com talentos técnicos misturados em base de conhecimento e além das bases de dados. É isso. Primeiro, acho que a Tatiana Sabadini e outras pessoas, acho que a Juliana também, o Demetrio falaram, ou o Adriano falou, a gente vai trabalhar para Meta, para ETA, estamos todos nós trabalhando, é o que o Rod Lipson falou. Nós não vamos desligar da IA. Não é o celular que a gente, no limite, consegue desligar. Mas, com as empresas, Mauro, aí as empresas, como entes organizados, como instituições que representam a somatório de várias cabeças dentro de uma cultura, de uma missão, de uma visão para a sociedade, elas têm a oportunidade de realmente transformar a base de dados em base de conhecimento. Para isso, vai precisar, aqui é a pergunta do Adriano, entender dessa arquitetura, de como fazer isso, transformar em dados de maneira que possa ensinar as IAs, que possa ser uma referência, que pode ter uma presença, ter um brand na informação muito forte. E aí que entra o publishing. Não estou falando só de publishing, de publicar jornalismo, não. Estou falando de publicar dados, de tornar público diversas informações. Você tem desde brand publishing, como a Barões faz, que ajuda, no caso, no jornalismo técnico, especializado, a grandes organizações serem referências, mas você tem até o Palantir, que é uma empresa mais de Big Data, que ajuda a organizar dados de prefeituras, de governos, de forças armadas, a também ensinar LLMs, que inclusive podem ser privadas, que podem, inclusive, gerar conhecimentos protegidos por patente, mas isso é outra história que o nosso tempo está acabando, né, Regina? Não, tranquilo, se tiver mais pergunta. Quem quiser... Eu queria só fazer uma observação, PH, porque, na verdade, quando eu coloquei aqui, eu tenho atuado para a Meta. Eu tenho aqui em Nova York... você é culpada. Não, na verdade, me interessa muito o assunto, porque eu estou trabalhando com tradução, né? Então, a Meta me apresenta uma estrutura em inglês e eu adapto para a linguagem portuguesa, usando as nossas gírias, usando palavras cortadas, né? As nossas pronúncias, né? Então, é um mercado ali que também tem essa prévia, né? Existe uma estruturação que não é só... não acontece... só com usuários, né? Existe uma preparação das empresas também nessa estruturação, né? E aí você está já respondendo o Adriano, quando ele perguntou como... Temos uma pessoa aqui, que inclusive, Regina estudou comigo, com a Adriana, na PUC Campinas, olha o nível de profissionais que a PUC entrega. Irmã de PUC, com orgulho, né? Filhos da PUC, irmã de... que está nos Estados Unidos trabalhando na Meta, treinando LLM. No final das contas, está treinando LLMs em português, né, Tati? E foi uma carreira aqui, um cargo que eu não visualizava, né? Que é AI Trainer. Se vocês procurarem, gente, tem muitas vagas para brasileiros, tem muitas vagas ali para treinar inteligência artificial. Então, tem sido... Eu trabalho para uma empresa que presta serviço para a Meta, mas já trabalhei com aplicativos da NFL, com vários LLMs aqui, que isso tem interessado bastante. Que incrível aí! Tivemos até um depoimento mais que especial de uma pessoa de jornalismo que já está posicionada, Adriano, nessa, e que é justamente na estruturação de dados. E que é isso, vai ter muita oportunidade, e eu acho que o publish, o jornalismo, tem um poder muito grande disso, dessa capacidade, né? Porque é uma forma de, no caso, e aí, Tati, uma pergunta, aproveitando você aqui, a questão
Então, você pega as informações em inglês para português, mas já para colocar, vamos dizer assim, a ginga, a semântica e para treinar LLMs, treinar a meta. Exatamente. Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Então, eu escrevo e também faço a pronúncia. Então, vou falar uma frase muito simples, né? Tira uma foto. Como que nós falamos, né? Nós falamos, tira uma foto, bata uma foto, tira. Então, existem umas variações dentro do português que são necessárias pessoas nativas para fazer esse trabalho, né? Então, eu faço desde uma estruturação de frases, às vezes fico repetindo frases ali, mas às vezes recebo um texto e falo assim, como um brasileiro perguntaria isso? Como você responderia isso? Desestruture essa frase, né? Então, eu tenho colocado informações alimentadas ali. Trabalhei para o óculos, né? O lançamento do óculos da Meta, fiz bastante. Ainda faço, de vez em quando é um freelancer, né? Mas ainda faço uns trabalhos, o que tem sido ótimo. E é um mercado aí, ó, aberto. Vou chamar a Tatiana qualquer dia para fazer um café com a Nersa para gente. Por favor, eu acho que isso é interessantíssimo. Porque eu acho que vai. Você está em Nova York? Da IA. Eu tô. Você está em Nova York? Eu estou em Nova York. Estou em Nova York. Aí, nossa, gente. seria muito legal, Tatiana, se você topar. Não, pode marcar um café com você para você contar para a gente esses bastidores todos. Porque as pessoas acham que é assim, né? Você vai lá, mexe na tecnologia e pronto. E eu acho que não é desse jeito. Eu acho que existe toda uma estruturação humana, né? Claro, né? Porque se você só deixa para o usuário isso, a tendência é ter muitos erros, né? Então, existe uma estruturação, acho que ela é infinita, né? Mas existe um preparo antes do óculos ser lançado, eu trabalhei algumas coisas. Ele chegou preparado para o mercado, né? Já chegou testado. Exatamente, né? E ainda falhou na estreia um pouquinho. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa surfar nessa onda, viu, PH? Precisa surfar nessa onda e entender todas as voltinhas que ela dá. O que não dá é para a gente fechar os olhos e não perceber o que está acontecendo. Acho que tem que ir acompanhando. Ah, não entendi, não achei legal. Como é que é isso? Explica melhor. Por exemplo, de repente apareceu a Tatiana aqui. Acho que vai ser muito legal ela começar a contar os bastidores. Depois da Tatiana pode aparecer uma outra pessoa que vem contar outras coisas. Porque a gente pega muito o acadêmico, o meio acadêmico. Mas eu acho que tem esse meio prático do dia a dia de implementação que eu acho que é importante. Eu acho muito importante. Enfim. Gente, olha, foi uma surpresa muito boa. Acho que, Regina, eu te passo o contato da Tati, depois você faz Por favor, tá, Tati, eu vou te procurar. Pode procurar. E o Cido, ele falou aqui, o Cido Coelho, que ele escreveu: o jornalista tem que tomar seu papel de publisher, assim como de curador. Mais que lidar com a tem que estar de volta à sociedade, longe das internalizações das redações. Que a IA seja um facilitador entre o jornalismo e a audiência para a informação circular sem obstáculos. Para isso é necessário pensar na formação e treinamento de jornalistas, para lidar rapidamente com a nova tecnologia. É isso mesmo. E a Tati está aí, e eu acho que é pensar que o buraco é mais embaixo, pensar no ecossistema, para a gente não tomar decisões baseadas só na ponta do iceberg. O PH, o João Bidu, você tem uma pergunta. Não, me enganei aqui. Como eu sou muito velho, não entendo aqui, fui mexer. Desculpa aí, mas o depoimento da Tatiana foi excelente, né? Corroborando tudo que o PH tem falado aí. Maravilha. Muito bom, muito bom. Para nós é um prazer ter você aqui, viu, João? Um prazer, João. Falou, valeu. E a Adriana, só para encerrar, que ela fala que de automação, né, falando de scripts, né, que impede o usuário de copiar o texto. Adriana, isso aí eu acho que é programação, mas cada vez mais a inteligência artificial vai resolver essas questões, inclusive até em relação aos próprios LLMs, né? Tem marca que está, vamos dizer assim,
impedindo, sobretudo publishers, que LLMs consultem também, para as pessoas também para os algoritmos não roubarem o conteúdo, né? Mas, por enquanto, acho que é a camada de programação. Se alguém tiver outra visão aí, quiser contribuir. Eu acho que é isso, PH. Acho que nosso horário, né? E, enfim, eu acho que foi legal, eu acho que a gente pode trazer mais vezes esse tema. Eu gosto sempre nunca nem os temas se esgotam, eu acho que é interessante. Passou um mês, a gente volta, 2, e vai discutindo, vendo o que está acontecendo no mundo. Agora, o importante é não ter medo de olhar. Eu acho que é isso, de encarar, olhar, se preparar, entendeu? E todo mundo pode se preparar, não tem essa história de idade, não. Essa história de falar, nem é... Não tem essa história de idade. Quem quer se prepara. Eu só vou compartilhar aqui de novo essa aqui, ó. Essa tela aqui, ó. Que é isso que o professor falou. Você está aqui. Entenda e aproveite. Exatamente. Entenda e aproveite. A gente... Surfe! A curva começou. Você vê, ó, é uma onda. Surfa. É isso aí. Vamos nessa. Eu acho que é isso. PH, muito obrigado, gente. Sempre contribuindo demais para a NER e para todo mundo. Agradeço imensamente. E agradeço a todos os presentes e até o próximo café.